Tá gravando. CPI e CPMI, qual a diferença? Quem vai explicar para nós é o doutor Jovi Barbosa, advogado, contador, professor mestre em Direito pela Unimes de Santos, São Paulo, especialista em Direito dos Contratos, foi assessor parlamentar na Assembleia do Paraná, foi professor universitário e de pós-graduação por 13 anos na UniFCV de Maringá. Um importante soldado que faz parte do nosso exército, o Exército Comando pela Paz. Quero agradecer a Fiorello e Cláudia, diretores do grupo, pessoas muito especiais que tiveram a iniciativa de unir a direita no Brasil. E para que unir a direita no Brasil? Para que fazer isso? Para ações mais eficazes em defesa da pátria, família e liberdades. Você está assistindo o vídeo do canal do Dr. Jovi Batista e do canal Agrocom, que é o abreviado de Associação dos Grupos Conservadores do Brasil, canal afiliado ao Grupo Comando pela Paz. Agrocom, assim como o canal do Dr. Jovi Batista, não é um canal só de jornalismo. Eu quero Barbosa. falar, eu quero falar especialmente com você que participa de um grupo de direita, principalmente se for administrador ou um membro ativo. Venha para o nosso time. Sabemos que todos os grupos de direitas, todos os grupos de direita, grupos conservadores, né, têm suas particularidades. Um é mais religioso, outro é de motociclistas, caminhoneiros, empresários, grupos do Exército, da Ativa ou da Reserva, né? Vocês, desses grupos, manterão suas características e ainda terão muito mais força se juntando a nós. Por hoje, contamos com a presença dos grupos. Nós estamos aliados aos grupos G2C, Brasil Conservador e Pelicanos. Traga seu grupo para cá e venha fazer parte dessa família. Eu vou deixar fixado nos comentários um link para você entrar no grupo Comando pela Paz. E quando chegarmos a todos os estados do Brasil, combinaremos ações e protestos quando necessário. E se não for pedir muito, se inscreva nesse canal, dê like, comente o vídeo, essas coisas, essas mendigagens, né? Então, assim, a gente precisa se mexer, pessoal. Só xingar as pessoas invertidas pela internet não vai adiantar, né? Por enquanto, compartilhamento em massa é a nossa arma. Não podemos deixar passar em branco a grande notícia do dia, né? Né, doutor? Bonorito voltou para o Brasil. E com ele veio mais esperança e fé para o povo brasileiro. Já para não, né, para não perder muito tempo, vamos começar com a entrevista, então. Vamos começar com as perguntas, né? E vamos lá, peraí, deixa eu achar aqui o que é uma CPI, quem pode fazer uma CPI, o que é uma CPMI e quem pode fazer uma CPMI. O que pode ser feito com uma CPMI, o que acontece em uma CPMI ou CPI e qual o resultado prático, quem paga pelos custos e, na sua opinião, é válido ou necessário se fazer CPI ou CPMI. Então, doutor Jovi Barbosa, vamos começar pelo começo, né? O que é uma CPI? Pois bem, vamos lá, Jovi Barbosa, você andou falando Batista aí, eu Desculpa. deixei passar, mas não tem problema, a gente registra aqui. Tá Vamos bom. registrar que é Jovi Barbosa, tá certo? Com Z. Pois bem, Barbosa com Z. Pois bem, o que acontece? CPI é uma sigla que significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu vou falando aqui, logicamente, se você precisar me interromper, você me interrompe para a gente fazer um diálogo e não
ficar um monólogo ou uma palestra, que essa não é a intenção, não é? Com Então, certeza. é uma comissão parlamentar de inquérito. Mas aí vamos entender o que é isso, né? Primeiro, a palavra comissão, ela vai significar o seguinte: um grupo de pessoas para discutir ou debater ou resolver um caso específico, ou um problema específico, ou um assunto específico. Por exemplo, comissão de finanças, só fala de finanças, não é? Sim, Comissão de futebol, enfim, o assunto específico. Uma comissão serve para isso, um grupo de pessoas que resolve um determinado problema, debate um determinado problema, ou um determinado assunto, ok? sim. Ok. Agora, comissão parlamentar. O que é esse parlamentar? Parlamentar vem do verbo parla ou parlar, né? Que Italiano. significa falar, né? Italiano parla, né? Parlar. Isso. Então, parlar ou parlamentar é aquele que conversa. Muita gente às vezes até critica os deputados que ficam naquela tribuna lá falando, falando e falando. E eu costumo às vezes responder nos grupos, até pedindo desculpas para não parecer chato, que eles estão lá cumprindo o papel deles, porque eles estão lá para falar mesmo. É o São pagos para parlamento, isso. né? Agora, não pode ficar só falando. Chega um momento que tem que resolver. É a hora do voto. É aí Sim. que, digamos, a onça bebe água, né? O sujeito vai votar e aí ele escolhe um lado. Aprova ou não aprova aquilo que está sendo discutido. Mas o parlamentar significa exatamente isso: conversar, né? Discutir, debater. E o inquérito, o que é? Bom, o inquérito, aí nós temos que entender diversos significados. Esse inquérito é muito usado no espectro criminal brasileiro, né? O inquérito policial. Nós temos vários inquéritos. Nós temos o inquérito policial, que é aquele feito pelo delegado. Ele prepara um caso, um estudo de caso, para o promotor de justiça. Olha que legal. É uma informação importante. Para que serve o inquérito policial? Para preparar o estudo de caso do crime cometido para o promotor de justiça. Aí o promotor decide se é crime ou não. Veja que legal. Isso faz parte da lei, Chopo. É como se fosse um protocolo, Qual é um protocolo? É um dossiê. Imagina um um dossiê. dossiê, tá certo? Sim. Lá tem uma narrativa dos fatos, das testemunhas, objetos que foram coletados, enfim, é um dossiê. O promotor olha para aquilo e diz: tem crime. Aí ele manda para o juiz. Não tem crime. Ele manda o delegado arquivar o inquérito. Então, esse é o inquérito policial. Mas tem o É o promotor inquérito que decide. judicial. Opa, pode falar. É o promotor que decide isso, é? É o promotor que decide se tem crime ou não. O processo crime, quem é o dono? É o promotor. Então, o promotor, em alguns casos, ele é mais poderoso que o juiz? Não é que ele é mais poderoso que o juiz. Ele decide se tem crime ou não. Aí o juiz começa o processo crime. Então, o Mas promotor instaura um processo crime. O tá, juiz, o juiz vamos, julga. su- vamos supor que o promotor não queira que esse processo ande. Ele pode dizer que não tem crime. O juiz não pode fazer absolutamente nada. O promotor diz que não tem crime e acabou. Ele manda o delegado arquivar. Mas é muito poder isso, né? É poder, lógico que é poder. É um poder muito Isso grande. As pessoas pode. não sabem disso. Aqui, ó, nós Não, não estamos, sabia. Eu não sabia. nós estamos Eu levantando uma achava que o questão juiz era importante. dono de tudo. Não, 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 não. O juiz só pode assumir o processo depois que o promotor instaurou o processo crime. Aí ele passa para o juiz. Só que aí o promotor vira o dono do processo. Não é o juiz o dono do processo, nem o povo, é o promotor. Ele vai conduzindo, conduzindo, conduzindo e perguntando para o juiz, etc, etc. O juiz pode depois julgar e dizer: eu absolvo a pessoa, ou então eu condeno a pessoa. Só que antes disso, o juiz escuta o promotor. O que você acha? Sim. Depois que aplicamos tudo isso, etc. e tal, ou escuta as testemunhas todas de novo, enfim. Aí o promotor diz: olha, eu acho que não tem crime, pode absolver a pessoa. O juiz pode condenar e pode aceitar a opinião do promotor. Doutor, o processo de justiça, todo o trâmite de justiça, na teoria, é muito bem feito, né?
É Sim, muito bem sim. feito. Sim, é muito bem feito. O processo em si, que a gente chama de processo, é o É que está no justo. Código de Processo Civil e Penal, ele é muito bem feito. O problema todo são as pessoas que conduzem esses processos, não é? Sim, Bom, sim, aí existe um outro tipo de inquérito, o inquérito judicial. O que é o inquérito judicial? É quando um crime é constatado dentro de um processo da justiça. Este inquérito, por exemplo, surge muito em processos de falência. Quando existe uma falência, o juiz manda fechar uma empresa e lacrar a empresa, põe um papel na porta, não pode abrir. Se alguém sim, abrir ali, o juiz pode instaurar um inquérito, chamado inquérito judicial, porque ele detectou um crime de desobediência da ordem dele. sim. Inquérito judicial. E aqui nós Tá. temos o inquérito parlamentar, que é o inquérito feito pelo parlamento. E tem umas palavras interessantes, por exemplo, questionamento, inquirição, perolustração, perquerição, indagação, Ô, doutor, investigação. tá. Uma dúvida que eu tenho, né? Até eu resolvi não pesquisar antes para tirar as dúvidas aqui junto com o pessoal, né? Certo? É, os inquéritos parlamentares, eles têm poder de prender, de soltar, ou só o juiz pode fazer isso? Isso. Vamos deixar essa resposta para um pouquinho mais para frente, porque ela faz Só com parte de uma gostinho. outra pergunta que você fez aí. Aí, Tá bom. para Beleza. não pular a sequência, a segunda pergunta que você me fez diz o seguinte: quem pode fazer uma CPI? Então, ó, falei de comissão parlamentar de inquérito. Quem Sim. pode fazer uma comissão parlamentar de inquérito? Só O as parlamento. casas legislativas, são as casas que falam, não é? E Sim. quem são essas casas legislativas? A, a Câmara dos Deputados, no âmbito federal, tá certo? A Aham. Câmara de Vereadores, no âmbito municipal, o Senado Federal, no âmbito federal, e a Assembleia Legislativa, no âmbito estadual. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, Rapidinha. É sim. uma pergunta que eu também tenho, uma dúvida que eu tenho muito, eu estudei isso, tá? Eu tive aula do SPB, não existe mais, né? Não, A gente estudava isso. uma Mas pena. eu não lembro mais se o senhor puder falar assim de um jeito rápido, mas não deve ser muito difícil. Por que que no poder, na esfera federal, existe o Senado e o Congresso, né? Por Isso. que tem essas duas casas? Por que não tem só o Congresso? Nós vamos falar dessa pergunta, dessa resposta aí na próxima pergunta aqui. Tá Porque bom, é o então. seguinte, quem pode fazer a CPI, então, são essas casas, né? A Senado com... Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Assembleia Legislativa Estadual e uma Câmara Municipal. Qualquer uma dessas casas pode fazer uma CPI, Comissão Tá. Parlamentar de Inquérito. Agora, Sim. e o que é uma CPMI? A palavra M aparece como uma novidade aqui agora. E o que ela significa? Significa mista. Aí nós vamos responder a essa sua pergunta. A Ah, CPMI é uma CPI mista, ou seja, é uma comissão parlamentar de inquérito que envolve duas casas. Quem são essas casas? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Constituição, quando criou esse esquema, ela disse: o Congresso Nacional, o que é um Congresso? Todo o conglomerado de deputados e senadores, aqueles parlamentares que estão lá para falar e resolver as questões e criar leis. Criar leis. Esses elementos compõem duas casas. A casa chamada Câmara dos Deputados Federais, né? Câmara dos Deputados, e o Senado Federal. Quando essas duas casas se juntam, muda o nome e passa a ser chamado de Congresso Nacional. então eu falei besteira agora, então. Não, falou besteira. Eu chamei a Câmara de Congresso na minha A, pergunta. a Câmara não é Congresso, a Câmara é a A Câmara Câmara. faz parte. Só tem os deputados, ela é uma parte do Senado. E nós não podemos nem falar que ela é metade, porque, na verdade, a Câmara tem 513 deputados e o Senado tem 81 só. Ah. Então, em Mas termos o de. Senado tem uma. Em algumas vezes o Senado tem mais poder, né? Em alguns casos, né? Algumas competências, isso está lá na Constituição Federal, a gente pode fazer um outro vídeo para falar sobre as competências. Aí, nesse caso, hoje,
a gente vai Vai ficar muito tomar muito longo. tempo, não é? Tá, Mas assim, tá ó, bom. CPMI é mista. Por quê? Porque ela é feita pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado juntos vão discutir um determinado assunto. E eu vou ler Entendi. aqui, eu vou me permitir a vocês para ler esse negócio aqui, porque é melhor do que a minha cabeça me trair. O que está no artigo 58 da Constituição Federal? No artigo 58, parágrafo 3º, diz assim: as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes, e aí nós vamos responder uma outra pergunta sua lá atrás. Olha só, que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Percebeu isso? Uma Opa, comissão parlamentar de inquérito tem poder de investigação própria das autoridades judiciais. Viram juízes, que legal, né? que Mas olha, legal. é poder de investigação, não é poder de condenação. Atenção para isso. Há uma diferença muito grande. Eu te investigo, Alex Chopp, e aí eu digo: olha, você, ao meu ver, cometeu um crime, mas eu não Mas posso quem te julga é o juiz. condenar. Eu não posso te Mas condenar. quem julga é o juiz. Eu tenho que passar para um juiz. Ah, Então, então esse poder é meio virtual, né? é mais ou menos virtual. Ele é um poder poderoso mesmo, porque ele tem um poder de investigação. Por exemplo, nós estamos passando por um. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Estamos passando Só, por uma só, situação, só um pouquinho. Posso, sem só um dúvida, pouquinho nós aqui. estamos num diálogo. Pode falar. Tá. Então, assim, como o parlamento, né? Como o Congresso, que é o Senado e a Câmara, né? Sim, Como eles têm o poder de investigação, mas não têm o poder de decisão, né? Para aprender, né? No nosso caso agora, na atual circunstância em que o Brasil vive, a gente continua na mão deles. um E são pouco. pessoas. Espera um pouco. Deixa eu terminar de Tá ler o bom, artigo 58. tá As bom. comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Olha Tá, aqui. Então, cada casa tem um regimento. sim. Suponhamos que num desses regimentos, lá onde fala que a comissão parlamentar de inquérito instaurada, a testemunha não pode mentir, por exemplo, e ficar constatado que a testemunha mentiu, essa testemunha pode receber uma ordem de prisão ali, dentro da CPMI ou da CPI, De um parlamentar. de um parlamentar. Quem manda prender, na Foi isso verdade, que, foi isso que eles tentaram fazer naquela CPMI lá isso, daquela doença chinesa lá, não é? Sim, Tentaram fazer isso com aquela médica, tentaram fazer isso com algumas pessoas que estavam deram voz de prisão lá. tomar voz de prisão. Ele dá a voz de prisão, o parlamentar que está ali né, de interlocutor com a testemunha, mas quem decreta a prisão é o presidente da CPI. Por isso que todo mundo quer ser Ah, presidente da CPI, ou o relator, entendi. né? Naquela lá, Entendi. o Renan Xadrez, hein? Calheiros era o relator e o presidente era o Azir, aquele amazonense lá, que nós sabemos o que aconteceu na Amazônia com o dinheiro que foi para lá para comprar os respiradores, né? Sim, E foi parar numa empresa de vinhos, né? Umas coisas assim esquisitas que aconteceram no Brasil nessa época aí. Mas sim. continuando, outros poderes previstos nos regimentos das respectivas casas serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal ou em conjunto ou separadamente. Em conjunto ou separadamente. Se eu falar separadamente, eu aí estou falando de CPI. Se eu falar em conjunto, eu aí estou falando de CPMI. Eu entendi, né? Esse Então, pessoal. ótimo. Se você, É, né, não tem aham. questionamento, tá ótimo. Mas com certeza nossos espectadores vão entender. Agora veja, como é que ela é formada? Mediante requerimento de 1/3 de seus membros Muita para coisa. a apuração de fato determinado e prazo certo. Então, primeiro, 1/3 de seus membros.
Lá nós temos a Câmara de Deputados com Federal. 513, né? Tá. Então, você veja um terço disso, quantas assinaturas são necessárias. Lembra que agora há pouco aí estava aquela correria e gente oferecendo dinheiro, oferecendo cargos para que o deputado retirasse a assinatura. Porque se cair do Uhum. número, não instaura. Entendi. Um Vou terço. fazer a conta. 513 dividido por 3. 171. Então, 171. 171, né? Agora, normalmente, quem está querendo instaurar uma CPI não vai para a Assembleia, vamos dizer assim, que vai abrir, com 171 assinaturas, porque alguém pode tirar a assinatura, uma só, e cai. Então, é Cai. necessário ter mais, 180, 190 assinaturas, e aí está mais ou menos seguro. Bom, um terço de cada casa, né? De cada casa. Então, no Senado tem 81. Então, 27 pessoas aí no mínimo, né? Porque Tá. 27 vezes 3 dá 81. É por isso que o Senado tem 81 membros, porque cada estado da federação tem 3 representantes lá nessa casa. Sim. 27 estados, né, são 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, esses membros, um terço, eles se reúnem para apuração de fato determinado e prazo certo. O que aconteceu com aquela famigerada CPI da COVID, que a gente ficou ouvindo lá? Eu estou falando a palavra com outra pronúncia, para de repente o robozinho que pegar o vídeo não derrubar nosso vídeo. Sim. Ela foi instaurada e não apontaram um fato determinado. Começaram a apurar uma série de fatos, e daqui a pouco entrava outro fato, e daqui a pouco o barco furou, o jornalista foi assassinado na Amazônia. Enfim, uma série de coisas que começaram a colocar ali. Virou um feixe de fatos determinados. Então, isso não pode. A Constituição não permite isso. E também tem que ter um prazo certo. Por que esse prazo certo? Porque também nós não podemos gastar o dinheiro do povo. Nós vamos ver aí quem paga por isso. Né? O povo paga por essa CPI, ou essa organização, esse trabalho todo. Porque uma testemunha que é levada para Brasília, ela não vai com o seu próprio dinheiro. Então, tem passagens aéreas, tem hospedagem no hotel lá, tem a alimentação dessa pessoa, tem a condução interna enquanto está no município, tem tudo isso. Esse gasto todinho quem paga é o povo, somos nós. Sim. E Entendi. finalizando, seus membros, um terço, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, e agora você vai entender o que nós conversamos agora há pouco, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Quem é o Ministério Público? O Quem? promotor, Não é o juiz. é o MP. Você viu? Não apareceu nenhum juiz aí ainda. É o MP. Sim. O Tá. MP vai analisar e vai promover a responsabilidade civil ou criminal. No caso, quando é autoridade assim elevada, presidente da República, ministro do Supremo, esses caras, o procurador aqui, o Ministério Público, é o Ministério Público Federal, ou seja, Sim. hoje o comandante é o Arras, né? Arras, certo? Então, esse Ministério Público ele tem esse poder aí. Não é brincadeira, tem um poder. E ele vai dizer, olha, tem esse fato aqui, considera o crime, providencie a responsabilidade civil ou criminal. O que é a responsabilidade civil? A civil é indenização no campo moral ou no campo material. Por exemplo, o fato determinado de 8 de janeiro de 2023. Houve um quebra-quebra, então a gente tem lá um problema muito sério. Tem um fato determinado lá. Qual que é o fato determinado? Invasão das 3 casas mais importantes né? O Palácio da Alvorada, o STF e o Congresso Nacional. Porque eu não sei se você conhece o Congresso Nacional, mas eu conheço. O Congresso ele está num prédio, são 2 prédios, né? Na verdade, a Câmara tem mais um prédio lá, que é um anexo,
mas dentro desses prédios tem um túnel. Inclusive, tem até uma esteira bem grande. Você sobe na esteira lá e fica andando, ó, quase 1 quilômetro de esteira para você chegar na outra casa. E nós pagando a energia que move essa esteira lá. Essa Tá? besteira. É uma... Muito bem. Qual Tá foi o bom. grande erro do Senado naquela CPI que a gente falou agora, da Covid-19? Aconteceu o seguinte: um grupo de senadores, aqui está publicado no jornal Estado de São Paulo, um grupo de senadores, de 7 senadores, que participaram da CPI da Covid, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra a vice-procuradora da República, Lindora Araújo, por prevaricação. Ela foi responsável por solicitar à Corte o arquivamento de apurações contra o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e seus aliados no âmbito das investigações da comissão. O que isso significou aqui? A promotora Lindora falou que não tem crime. Por quê? Porque não houve um fato determinado, não houve um prazo certo, começaram a fazer um monstrengo daquela CPI. Tá, assim. Mas se a promotora dissesse que tem crime e o juiz poderia ter condenado sem, se for, eu não, eu tô se, tá? Eu tô Sim, pode falar, pode no falar. se. Então, poderia ter acontecido uma prisão injusta. É Não, possível. não. A instauração de um processo crime significa que abre-se a possibilidade da defesa daquele que está sendo acusado. Ah. E o juiz E o vai juiz vai julgar depois. julgar. O juiz vai julgar Então, depois. O juiz pode julgar, condenar, absolver ou dizer que não tem prova suficiente e mandar arquivar o processo. é difícil. Eu não entendo muito de leis, mas o pouco que eu entendo, eu fico tentando achar uma solução. Mas quando tem alguém corrupto, em qualquer que seja a esfera, em qualquer que seja o meio, é muito difícil ferramenta que proteja 100%, né? Não existe, não tem como. É. Nós estamos falando aí de uma CPI ou CPMI, né? Tem Sim, alguns poderes lá e nós temos gente inteligente, capaz de produzir provas ou não. Eu sou a favor, né? Uma das coisas que a gente pode observar aí no meio das suas perguntas, será que vale a pena uma CPI ou CPMI? Eu acho que sim, vale, mas tem que ter coisas sérias para serem analisadas, porque, como eu disse, tem um gasto. Quem paga é o tem povo. um custo. Então, a Sim. sua indignação, hoje, falando com alguém que entende um pouquinho de direito, é a indignação Oh, do povo, Chopo. sim, É a indignação sim. do povo. É a nossa indignação, com O certeza. povo brasileiro está indignado. E eu faço parte desse povo, também estou indignado. Pior de Sim, tudo, que eu me indigno conhecendo a causa. E quem não conhece? pois é, pois é, Às pois é, vezes verdade. acredita na televisão. Quem não conhece, Sim. acredita, sabe? Tem Uhum. muitos filmes e muitas novelas que estão embutindo na nossa cabeça uma cultura de aceitar as coisas que estão sendo decididas contra nós mesmos. Eu vou fazer um comentário rapidinho aqui sobre a Opa, cultura. A gente já tá, a gente não pode demorar muito, né? Mas é não, bem vamos, rapidinho. vamos lá, pode É falar. assim, aqui na minha cidade tem um grupo de Uber chamado Caveira. 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 Também tem, aqui perto da minha casa, uma pizzaria chamado La Casa de Papel, né? Tem outro grupo de Uber chamado Máfia. Hum, Olha a cultura brasileira, os nossos ídolos são ladrões. pois é. O que a gente, aquela novela que a gente via na televisão, que tinha uma mulher, uma atriz muito famosa, muito bonita, que ela era casada com um cara que virou traficante. Como é que era o nome dela mesmo? E ela era a mocinha da novela e ela era casada com um traficante, ela acabou traficando também. A nossa mídia, ela carrega tudo para que a gente consiga ter pena do bandido, para que a gente consiga, para que essa lavagem cerebral, e está dando certo. O resultado disso em vez de ter um grupo, né? Um grupo de
de Uber, por exemplo, né, chamado Caveira. Garçons do Asfalto. Podia Garçom. ser Garçons do Asfalto, poderia ser Cavalheiros, Grupo Cavalheiro. Não tem. Tem o Grupo Caveira, Mas eu te tem o Grupo explicar uma Máfia. coisinha. Você falou na palavra cultura aí, e eu sou a favor muito de estudar, né? Eu gosto muito de ler Chopoí, aqui. Eu, às vezes, leio, num determinado ano, 25, 24, 23 livros, dois livros. Tem anos que eu leio menos, 9, 12, por aí. Mas eu leio quase que um ou dois livros por mês. Então, mais ou Nossa, menos isso. Quando o livro é longo, demora 3, 4 meses para ler, porque eu não faço só leitura, né? Trabalho sim. também. Mas aí eu quero te dizer o seguinte: vou lembrar que lá no passado, quando você era criança e eu também, os filmes sempre terminavam com a vitória do bem. Do bem, é isso que eu tô Tá? falando, Terminava com a exatamente. vitória do bem. Né? Uma vez que eu assisti um filme que no final o mocinho que a gente chama, naquela época a gente chamava de artista, o artista principal era o artista, né? Aí Sim, o cara falou assim: não vai assistir esse filme não, que o artista morre no final. O artista era o mocinho do filme. Eu não fiquei tem graça. indignado com isso e fui assistir para ver se era verdadeiro. Não é que o cara morreu mesmo, morre no final, mas sabe quem que era? A história do Ah, Ben-Hur, pô. do Ben-Hur, o filme do Ben-Hur. Ben-Hur, ele morre no final. Aí, quando eu já estava mais que adolescente, já tinha me casado e tudo, fui assistir um filme que o ator, o artista principal, o mocinho, ele morre no início do filme. Aí depois contou a história dele. Cadê E o é a filme? história do Gandhi. Quando você assiste o filme Gandhi, ele morre na primeira cena. Sim, Aí os caras vão sim. mostrar por que, que ele morreu. É. É uma A gente, inversão. e a gente ganhava roupa de super-homem, roupa do Batman. A gente não ganhava roupa do Pinguim, né? Nem Mas agora do o que, que eles Máscara. querem fazer? Como eles não conseguiram inverter tudo isso, eles estão transformando o super-homem em não mais É, super-homem, mas né, um é, super-gay, é, e assim por diante. Né? Estão dando uma conotação. é. E assim, é bom lembrar o seguinte: o que é nossa, se eu começa a falar, não para mais, né? Mas assim, por que não cria uma outra história, né? Com um cara que é gay e tal, e deixa o super-homem em paz? Entendeu? Exato. Para que alterar isso? A alteração Entendeu? que está errada, Mas eles querem que né? a nova geração não entenda o passado, entendeu? Né? Isso Quer aí está num esquecer. livro chamado 1984. Um dia você me falou aí que não gosta muito de ler, mas esse livro é uma cartilha, todo mundo deveria ler. Não. 1984 é um livro de George Orwell. Ele Não é que eu escreveu não esse. gosto de ler, deixa eu me defender aqui. Não é que eu Nada. não gosto de ler. Eu gosto muito de ler coisas que me interessam. Eu não me Ah, tá. interesso por direito. Eu não gosto, Ah, eu não me interesso por direito. tá Entendeu? certo. O direito, essa burocracia do direito, meu Deus. O George Orwell, em 1948, ele imaginou um futuro. Aí ele achou que se ele invertesse os números de 1948, ele invertesse para 1984, ele estaria falando de um futuro. Entendi. Ele nunca imaginou que em 2023 o livro dele fosse casar certinho Mas, com o que está mas, acontecendo. é, mas será que não foi alguém que leu esse livro, que gostou e que alguém que está lá em cima, lá no poder, no poder mundial, não do Brasil, né? É. Mas tá, é outra história, isso aí nós não podemos, Pode senão o ser vídeo vai ficar muito longo. outro vídeo. Eu tenho que É falar outro. uma coisa importante para você, dentro daquilo que Ah, nós conversamos agora há pouco, se vale a pena uma CPI ou não, mas vale. Nós temos hoje alguns pontos. O 8 de janeiro, essa tem que ser CPMI, mista. Mas existem ah, assuntos que podem ser CPI. Por exemplo, movimento dos sem terra. Está sendo travada uma batalha lá para que se instale. Parece que o Lira já autorizou a instalação dessa CPI. Outras entendi. também a questão das ONGs, para onde vão os dinheiros, né? Ou para onde vai o dinheiro que o Estado banca essas ONGs, que a maioria delas estão na Amazônia, para proteger a Amazônia, e na verdade a gente sabe o que elas fazem, né? E tem uma Sim, outra CPI, que é a CPI do Judiciário, que é a chamada CPI da toga. Tem alguns ministros ou alguns juízes que vendem sentenças, essas coisas podem ser apuradas numa CPI. E aí eu quero dizer para você, não sei se a gente vai encerrar já, você que é o comandante do vídeo, que era para ser uma live, olha só, a importância do povo, o artigo 58, inciso 4 da Constituição Federal. Chopo, você tem um poder. Essas comissões
que estão instaladas lá, diz o artigo 58, elas são instaladas, todas, qualquer comissão, para receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa. Eu até grifei na minha cola aqui e coloquei em negrito, qualquer pessoa, contra atos ou omissões das autoridades públicas. Então, imagine o seguinte, no âmbito estadual, se o governador, que é a autoridade máxima, comete uma fraude lá, você, do seu estado, você tem direito de ir na Assembleia e dizer quem é a pessoa responsável pela CCJ, aqui, Comissão de Constituição e Justiça. Eu trouxe aqui uma carta que eu quero que apure este fato. Você tem esse poder. Ele não pode se negar a receber isso. Se ele vai investigar o governador, é outra história, mas você pode fazer esse ato de coisa. Eu, Se a gente inclusive, fizer, se a gente fizer uma quantidade grande de pessoas, a pressão é bem maior, né? é isso que eu defendo, você já viu eu defender isso no nosso grupo. Quanto mais petições nós fizermos, né? Quanto mais petições nós fizermos, mais poder o povo vai demonstrar. E se a gente fizer uma Sim. enxurrada de petições em cima de todas as CCJs dos 27 estados, ou dos 26 estados, e mais o Distrito Federal, nosso povo brasileiro vai demonstrar um poder violento. E essa petição pode ser para esse fato, investigar o que aconteceu, na verdade, no 8 de janeiro. Aí eu quero te dizer, eu, inclusive, estou fazendo aqui uma petição que eu vou mandar para o Congresso Nacional, vou mandar para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, e vou pedir uma investigação contra o presidente da comissão CCJ, porque ele chamou o deputado mais votado do Brasil de chupetinha na hora de passar o microfone para ele. E eu me ofendi por isso. Eu não fui eleitor dele porque eu não estou em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é o Nicolas Ferreira, Grande, o deputado mais votado do Brasil. Ele foi grande, chamado de Nicolas. chupetinha. O cara é covarde, porque logo em seguida, quando o Nicolas falou, o que o senhor falou? O que eu vi? Ele falou, não, eu falei, pode falar. Agora, pode falar, dá para confundir com fala chupetinha? Mas onde é que ele tirou esse chupetinha? Onde é que ele tirou isso aí? Só para irritar, né? Só para irritar, porque eu entendi que o menino é novo, então pode ser um bebê, é o chupetinha, Ah, chupeta. Mas tem alguém dizendo que tem uma conotação sexual, ele está chamando. Aí seria outro crime, que seria a homofobia, né? entendi. Que eles mesmos Entendi. criaram. A própria esquerda Sim, criou sim. esse crime de homofobia. Sim. Eu vou Então fazer. tá. Essa petição eu vou fazer. Vamos fazer. Vamos fazer essa petição. Vamos correr atrás. E aqui a nossa segunda live, né? A gente teremos muitas outras e a gente vai unir esse povo de direita do Brasil. A gente vai chegar lá. A gente vai ser muito forte. Unidos somos mais fortes, né? Beleza. É isso aí? Isso aí. Vamos parar por aqui? Vamos lá. Ficar para a Então tá próxima do bom. resto dos assuntos. Vamos. Até a próxima. Vamos ver os comentários do pessoal aí no vídeo e vamos preparar uma live bem legal na próxima semana aí. E com certeza na próxima nós vamos fazer uma live. Tenho Sim, certeza. live Nós de vamos verdade. resolver aquele problema técnico que deu, que hoje foi inibido de fazer live. Tá certo. Valeu. Aquele Até a abraço. próxima, então. Um Beleza? abraço. Falou.